Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 11 de março. A nossa leitura de 11 de março, ela é em Lucas 15 e 16 e também em Levítico 23. E eu quero ler dois versículos com você inicialmente na nossa reflexão em Lucas 15, versos 7 e 10. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção se você puder ler juntamente comigo. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra nos mostra, palavras do Senhor Jesus, contando parábolas aqui. Jesus nos mostrando que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se o arrependimento do pecador alegra o céu, a apostasia do servo de Deus, ela produz um terrível lamento no céu. Jeremias 2, de 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Pecador arrependido, alegria no céu. Servo de Deus, apóstata, terrível lamento no céu. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados. Sério isso, hein? O povo despreza o Senhor, deixando um manancial de águas vivas. A ele o deixaram. Será que nós não temos deixado o Senhor? Cavaram cisternas, ou seja, buscaram alternativa a Deus. Quando você coloca qualquer outra coisa, ou qualquer outro ser no centro da tua vida, no trono do teu coração, você está cavando cisterna, tendo abandonado, desprezado o manancial de águas vivas. E será uma busca insaciável, porque são cisternas rotas, está rachado, tem brecha, não consegue reter água. Jamais você vai se saciar plenamente nisso. Só podemos alegrar o céu, porque primeiro o céu nos trouxe as boas novas de grande alegria. Lucas 2, 8 a 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra, ou seja, fomos reconciliados e agora não somos mais inimigos de Deus. Por isso, paz na terra. Boa vontade para com os homens, ou seja, em demonstração de graça, misericórdia e amor de Deus. Glória a Deus nas alturas, ou seja, não há mérito nenhum nosso, mas o mérito é de Deus, porque é dom de Deus. Por isso a Ele glória. Só que, se o arrependimento de pecados, o arrependimento do pecador, ele gera alegria no céu, ele traz alegria no céu, e em oposição a isso, a apostasia do crente, ela traz um lamento, terrível lamento no céu, e só podemos alegrar o céu em arrependimento de pecados, porque nós recebemos do céu as boas novas de grande alegria. Nós precisamos saber que essas boas novas de alegria, elas produzem em nós tristeza para arrependimento. Segundo os Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que Deus espera de mim e de você é arrependimento de pecados. Qual é o contexto? O contexto é de que os dois versículos que nós lemos, eles encerram duas parábolas complementares a que Jesus estava contando, antecipando uma terceira, que vem na sequência, talvez é das mais conhecidas, né? Das mais tocantes também, onde nós vemos nesse contexto o caráter amoroso de Deus, dando aos perdidos a oportunidade do arrependimento de pecados, num convite a nós alegrarmos o céu. Dos versos 1 a 3, veja aqui comigo. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Aí ele começa a primeira parábola. Nós temos ali fariseus e escribas que não ficavam no mesmo ambiente, e muito menos eles estariam ali à mesa com impuros, publicanos e pecadores. Por isso que eles sempre falavam disso contra o Senhor. Eles se achavam superiores. E dentro desse entendimento, considerando os publicanos como aqueles traidores da pátria, servos do Império Romano, que cobravam imposto, a taxação para o Império Romano, cobrava dos próprios compatriotas judeus, só que além da taxa e além da parte que cabia a eles, né, como salário, vamos dizer assim, como comissão, eles eram corruptos e extrapolavam nessa comissão. Os judeus os odiavam, ok? Por conta disso. Eles não ficavam no mesmo ambiente, só que o texto diz para mim e para você que Jesus estava comendo com eles. Não apenas Jesus estava próximo com eles, mas Jesus comia com eles, e comer naquela cultura, naquele contexto, simbolizava uma extrema proximidade com aquele que está sentado à mesa com você, intimidade. As casas, e é interessante você entender isso, por quê? Como que ele viu Jesus, como os fariseus e escribas viram Jesus comendo com publicanos e pecadores?
As casas, naquele tempo, elas tinham um andar superior. É como se fosse hoje em dia um terraço, ok? Um terraço, onde eles se reuniam para as refeições e que, puxa, do lado de fora da rua, você consegue visualizar ali o terraço, ok? Vamos dizer assim, a vida social da família acontecia muitas vezes no terraço, às vezes eles dormiam lá por conta de ser uma área bem arejada e aproveitava aquele espaço também para isso e usava para as refeições. Então eles estavam vendo. Olha que Deuteronômio 22:8 diz: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado. E o que é o eirado? É o terraço. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Como é que alguém cairia de algum modo do eirado, do terraço? Exatamente porque ele seria utilizado ali para esse convívio social, né? Para a dinâmica das atividades da família e do convívio social. Então, alguém que estivesse ali, se não tivesse a proteção, se não tivesse, não tem nada aqui para poder simbolizar, né? Mas tentar usar aqui a mão. O eirado, o terraço e a proteção, né? A proteção aqui impedindo da pessoa cair, ok? Um cercadinho, né? Para proteger, um parapeito. Jesus, ele para a refeição. Se isso ficava em cima, Jesus teve que descer, ok? Jesus desce e os encontra na porta. E ali, encontrando eles na porta, Jesus começa a contar 3 histórias. E era como se Jesus estivesse fazendo um convite para aqueles homens. Vamos para a festa. Venham se alegrar com os pecadores que se arrependeram. Vocês também, inclusive, podem alegrar o céu. Vem para a festa também. Era como se Jesus estivesse dizendo isso. Primeiro, dos versos 4 a 7, nós vemos a parábola da ovelha perdida. Versículo 4, Lucas 15. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, o pastor levava sempre as ovelhas, tirava do aprisco, para levá-las ao suprimento, água, pasto verdejante e o que for. E nesse trajeto fora do aprisco, uma das ovelhas se perdeu. Então, essa é a primeira parábola. A segunda, a da dracma perdida, a partir do verso 8. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Num primeiro olhar, a mulher varreu a casa porque perdeu uma moeda. Usou ali a candeia, né? A luminária, para poder procurar. E ali naquele contexto, as casas elas não tinham uma tão boa iluminação. Então ela precisava acender a candeia para que iluminasse melhor e pudesse procurar. E às vezes a gente pensa assim, uma moeda. O que era aquela dracma para uma mulher? A dracma para a mulher, ela simbolizava a parte que foi entregue a ela por seu pai, do dote que o pai da noiva recebe daquele que estava cortejando a sua filha para o casamento. Então, o camarada queria casar com a filha de um homem.
ele entregava um dote, um valor, como firmando um acordo ali do casamento, e parte desse dote que o pai recebia do seu genro, vamos chamar assim, né, do seu futuro genro, parte desse dote ele pegava e entregava para sua filha, para a noiva. Por quê? Essa parte era como se fosse um seguro de vida para ela. Porque se o marido morresse, se ele fosse para a guerra, ou se de repente ele abandonasse, ela teria poucas opções de subsistência. Ela teria que se prostituir, ou mendigar, ou voltar para a casa do pai para que o pai conseguisse um novo casamento para ela. Ok? Então era como se fosse uma espécie de seguro de vida. Então, que permitiria a ela subsistir por vários anos caso acontecesse algo assim. Não apenas isso, mas as mulheres que tinham mais dracmas, elas tinham um maior valor socialmente falando. Porque isso demonstrava que elas casaram com homens de mais posses, que entregaram um dote maior e cuja parte, consequentemente, da noiva era uma parte maior. Eu não sei se você já viu vídeos, filmes, fotos de comunidades no deserto das mulheres com turbante e, 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 várias, e várias moedas ali sobre o seu rosto. Você já deve ter visto isso. Que moedas são essas? São as dracmas. Entende? São as dracmas. O seu tesouro particular. Então, por isso que a mulher procurou com tamanho afinco a sua dracma perdida e, ao encontrá-la, faz a festa. Na sequência, e por que na sequência? No verso 11, Jesus, do versículo 7 para o 8, Jesus disse, iniciou o versículo 8, ou seja, como é que eu estou falando aqui, né? Está fazendo uma referência a algo que ele acabou de dizer, da primeira parábola. Quando chega no verso 11, na minha versão aqui, a ACF, não traduz da melhor maneira. Estava pesquisando o termo, porque em algumas outras versões o termo é traduzido de outra maneira. A primeira palavra do verso 11, na verdade, está escrito que Jesus continuou, está escrito continuou. É o termo epo, que significa continuou, onde na ACF está dizendo né? Aí continua, e disse, no original grego é epo, que significa continuou. Ou seja, Jesus ele começou no versículo 8 a segunda parábola com ou. Na terceira parábola, Jesus começa com continuou. Jesus está falando da mesma coisa. Jesus não mudou de assunto. Jesus continua falando a mesma coisa. E ele fala da parábola do pai amoroso. Por que pai amoroso? Porque o pai, ele aparece muitas vezes. Ele está falando do pai, do caráter amoroso do pai. Tipificando ali o caráter do Senhor. Amoroso do Senhor. Você vê pai no verso 12, aparece uma vez. Depois no verso 17 de novo. No verso 18, outra vez. No verso 20, a quinta vez. No 21, sexta vez. No 22, sétima vez. No 29, mais uma vez. Ou seja, várias vezes, no 22, né, outra vez, várias vezes mencionado o pai. E em relação ao filho mais novo, você tem poucas vezes, no 12, o mais moço, vamos chamar, né? O filho mais novo no 13, duas.
Estou procurando aqui. No 21, mais uma. No 24, outra. Poucas referências. 30, mais uma. Fala mais do pai do que propriamente dito do filho. Então não é a parábola do filho pródigo. E pródigo significa aquele que gasta, né? Aquele que gasta. Por isso chamado de pródigo. Gasta bastante. Então eu vejo como parábola do pai amoroso. E poderíamos colocar como subtítulo, chamar, né, internamente na nossa mente, como subtítulo dos dois filhos perdidos, não apenas do filho mais novo. Como o texto diz assim: e disse um certo homem tinha dois filhos. E na verdade o termo continuou. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Num olhar humano, nós vemos um filho aplicado, bom, que fazia o que o pai queria, que não dava trabalho, um filho exemplar, segundo palavras dele, quando ele fica argumentando com o pai, em oposição a um irmão que era alguém desenfreado, que quer viver longe dos limites, não quer seguir as regras do pai, quer ficar distante da realidade que não satisfazia mais o seu coração, não era mais o que ele queria, não era mais o seu espaço estar ali junto do pai. E o pedido da herança, alguns estudiosos falam que era uma afronta, era como se estivesse desejando que o pai estivesse morto. Porque nessa só se dá quando morre, só se recebe na morte do pai. O filho mais novo, ele vai para uma terra distante e gasta toda a sua parte. Arrependido, caído em si, ele volta. Na volta do filho, o pai o vê de longe, o pai se antecipa, corre para fora, abraça o moço, o beija, indicando ali uma igualdade, o recebe como filho de novo, em amor e perdão, demonstrando que o filho era bem-vindo. Verso 20: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho mais novo, ele correu o risco de ser apedrejado publicamente pelos empregados, porque segundo a lei, Deuteronômio 21, 18 a 21, isso é que tinha que se fazer. Um mau filho, um filho terrível como esse, a lei determinava que ele fosse apedrejado. O filho mais novo, ele era alguém que estava perdido? Sim. Só que o filho mais velho também. O filho mais velho considerava-se servo e queria a sua autojustiça, argumentando seus feitos, a sua forma de se portar. Só que ele foi garganteando, né, no versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que lhe sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, ele murmurando de algo que ele não tinha muito o que reclamar. Sabe, de ficar se argumentando, de ficar se auto-justificando, e deixando de reconhecer que ele era um pecador. Porque quando ele fala, sem nunca transgredir o teu mandamento, ou seja, eu não peco. Não, eu não peco. Só meu irmão mais novo, eu não peco não.
O filho mais velho, ao retornar do trabalho, ele é encontrado pelo pai na porta da casa. Na porta da casa, e saindo o seu pai, porque o filho não queria entrar. O filho mais velho, versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar, encontrar o pai e o irmão mais novo, naquela festa. O pai o encontra na porta. Se te lembrar algo. A ovelha perdida, encontrada fora do aprisco, do lado de fora, apontando para os publicanos e pecadores. Assim como o filho mais novo se perdeu fora e foi encontrado do lado de fora. A dracma perdida, ela foi encontrada foi perdida dentro da casa e encontrada dentro da casa. E o filho mais velho foi encontrado à porta da casa, assim como os fariseus e os escribas, simbolizando aí o filho mais velho e a dracma perdida. Perdão. Então Jesus, com essas parábolas, em que ali podíamos dizer o Senhor como pastor, como a mulher e como o pai, nessas parábolas, nós vemos que Jesus os estava chamando ao arrependimento, a eles também alegrarem o céu. Você pode alegrar o céu. Corresponda ao chamado divino, reconhecendo que precisa arrepender-se de todos os seus pecados. Arrependimento é não querer mais ofender a Deus com o agir, o falar, o pensar, o sentir, o omitir-se no que sabe ser o correto. Arrependimento é abrir mão do pecado para viver a vontade de Deus. O Espírito Santo tem convencido da natureza pecaminosa, do maior pecado, ao rejeitar o Criador, e dos pecados que cometemos no tropeço da caminhada. Mas também ele tem nos convencido da justiça que há em Cristo pela fé, e também do juízo vindouro com o retorno do Senhor. Qual é o problema? É que muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo, a um chamado íntimo do Espírito Santo, ao arrependimento de pecados, que nos mostra um caminho de saída. Quando nós nos arrependemos, nós correspondemos à missão de Jesus. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O arrependimento, quando nós nos arrependemos, nós não zombamos da paciência de Deus. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O arrependimento, ao nos arrependermos, nós apresentamos um fruto prático e visível. Não é se arrepender da boca para fora, mas isso precisa produzir algo prático. Mateus 3:7-9. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também vemos que obedecemos ao decreto divino, ao nós nos arrependermos. Atos 17:30-31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos.
Quando nos arrependemos, nós não perecemos. Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ao nos arrependermos, nós evidenciamos a verdadeira fé. Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ao nós nos arrependermos, nós recebemos o presente de Deus. Atos 2:38-39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, um presente que recebemos ao nós nos arrependermos. E nós alegramos o céu. Versos 7 e 10 de Lucas 15. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e abusa com diligência até a achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, a alegria também no céu. Nós precisamos alegrar o céu. Você pode também alegrar o céu. Arrependa-se. Reconheça os seus maus caminhos. Reconheça a sua miséria. Quebrante-se em rendição a Jesus. Confesse. Seja perdoado, restaurado, renovado para a glória de Deus, por meio do seu arrependimento de pecados que alegram os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.